irmão, amigo, companheiro, todas as coisas. Que possamos estar com Ele e aprender muito, porque aprende-se de Jesus vivendo com os irmãos. Nós estamos vivendo com os irmãos, vivendo numa condição gostosa, numa sintonia boa, nós estamos falando de Jesus. Entendeu? Nós vamos falar de morte. Afinal de contas, hoje é dia de nada. Morte é uma coisa ainda tão pesada, tão dolorosa para todos nós. Mas por que isso? No decorrer da palestra, nós vamos mostrar algumas coisas aí e que a esperança nossa é que a gente comece a encarar a morte de uma forma diferente, bem diferente, porque ela não é aquilo que nós imaginamos. Por que imaginamos coisas tão dolorosas? Porque nós invertemos as coisas. Nós achamos, quando começamos aqui, estamos nessa caminhada da Terra, nós começamos a achar que nós somos da Terra. E não somos da Terra, estamos na Terra. Nós somos da espiritualidade, passando por uma experiência na Terra. E quem vem passar por uma experiência na Terra, óbvio, tem que voltar. Se eu renasço, se eu estou, por exemplo, faço uma viagem e vou ao Japão, eu sou daqui. Quando eu chegar no Japão, por mais que eu goste das pessoas, qual é o meu grande sonho? Voltar para a minha terra, voltar para as pessoas que são mais próximas, as pessoas que eu amo. E aí a grande alegria para mim, que estou do outro lado do mundo, é retornar para a minha casa, para a minha terra. Assim é a nossa vida. Aqui na terra, nós estamos de passagem. Tudo que nós desejamos, não admitimos com consciência, mas no inconsciente está isso. Tudo que nós desejamos é voltar para a nossa casa. Mas existe o medo. Medo por quê? Porque nós nos agarramos às coisas da terra e entendemos a terra como se fosse um hospital, uma escola, né, uma penitenciária, onde estamos provisoriamente aqui, passando por um tratamento, por um aprendizado, mas devemos voltar à nossa casa. Mas nós nos comportamos de uma forma tão esquisita. É como se estivéssemos aqui na terra, num hospital, e de repente, no momento que temos alta, já estamos resolvidos. A alta é nos conduzir novamente para a nossa casa. O que nós fazemos? Agarramos no pé da cama, agarramos em tudo que é possível e não queremos retornar para casa. A nossa vida é isso aqui na terra. É por isso que a morte a gente encara ainda de uma forma tão pesada, tão sombria, tão assustadora. Mas ao final a gente espera, a gente começa a entender a morte de uma maneira tão mais suave, muito embora ela continue nos machucando. Nós vamos falar da morte de uma forma que não estamos desdenhando a dor de ninguém. Respeitamos todas as dores, né? Da partida de alguém. Eu, por exemplo, há 4 meses atrás, partiu meu pai. Estou com dor no coração? Óbvio que estou. Né? Mas essa dor não tira a minha felicidade. Ela é uma dor. Mas eu sou feliz por tantas outras coisas. Então nós precisamos compreender. E não estamos, portanto, desdenhando a dor de ninguém. A dor é normal, é lícita, ela existe. Mas nós precisamos entender de uma forma mais suave esse episódio chamado morte. Certo? Diante da morte de alguém, o que acontece? Lágrimas desesperadas. Isso, grande parte da humanidade. É um desespero. A pessoa entende que o mundo acabou, que a vida deixou
deixou de fazer sentido. E aí surge normalmente a revolta. Terrível isso. Alguém partir e nós estarmos totalmente revoltados, totalmente desequilibrados. Por quê? É terrível. Porque aquele ser que partiu vai sentir tudo isso que está no nosso coração. E isso fará com que ele também passe por essa dor, essa revolta, essa tristeza, essa amargura, quando ele já não mais pode retornar. Então, não faz sentido esse tipo de comportamento. Muito embora grande parcela da humanidade ainda vive dessa forma. Aspectos envolvendo a morte. O aspecto físico. Existe uma dor, está instalada, é uma doença. A pessoa sofre essa dor, há um sofrimento, e isso abala todos, aquele que parte e aqueles que convivem com esse irmão que está partindo. Outro aspecto é o emocional. O aspecto emocional, no que se refere, por exemplo, ao medo, à insegurança. Por que medo? Por que insegurança? Porque não se conhece esse episódio chamado morte. Aquilo que é desconhecido é assustador. Aquilo que é conhecido ganha outro aspecto. Daí a necessidade de conhecer o episódio da morte. Outro aspecto que envolve a morte é o aspecto social. Afeta a família. Então, a pessoa desencarna e vai afetar a família. Vai desestruturar muitas vezes essa família. Vai desequilibrar essa família. Então, precisamos nos cuidar também para que estejamos, na medida do possível, cada vez mais preparados para enfrentar esse episódio. Então, afeta a família e afeta também aos amigos. É cuidado que precisamos ter. E, do ponto de vista espiritual, é um momento em que o desencarnante tem uma relação consigo mesmo. É ele. No momento do desencarne, não há mais ninguém ao lado dele. Por mais que estejam as pessoas acompanhando, ele está passando por aquele episódio sozinho. Há uma história que envolve Jesus. Quando Jesus, na quinta-feira, quando ele vai ser entregue, ele estava ali no Horto das Oliveiras fazendo a prece. E ele pede a 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, que ficassem em vigília, porque ele, Jesus, ia se afastar um pouquinho para fazer a sua prece, estar mais em sintonia com o Pai. E quando ele retorna, ele encontra os 3 discípulos dormindo. E aí ele pede que permanecessem em vigília. Ao voltar novamente, os 3 estão dormindo. E esse episódio marcou muito João, o discípulo João. O mestre pediu para que eu ficasse ali ao lado dele, atento. Entretanto, dormi. E aquilo machucou muito o coração de João. E Jesus desencarna. Diz que depois, passado alguns dias, vem Jesus, e numa das aparições de Jesus, ele conversa com João. E João teve a oportunidade de dizer ao mestre o quanto o seu coração estava partido, sentindo-se que desamparou o mestre, que deixou de estar atento ao sofrimento do mestre. E aí Jesus disse que não, que até esse episódio, onde ele adormeceu e Jesus permaneceu ali sozinho nas suas preces, era mais um ensinamento. Jesus estava ensinando que em determinadas situações, e sobretudo no momento da morte, nós estamos sós. Por mais que tenhamos as pessoas que nos amam ao nosso lado, é um momento único para cada um de nós. Nós passamos pela experiência da nossa morte sozinhos. Mas é um momento, a morte, tão importante, que é preciso fazer da morte um dia que vale a pena ser vivido com intensidade. Parece um pouco assustador? Talvez pareça, né? É um dia tão importante na nossa vida, o dia da morte, que nós precisamos aprender a viver esse dia com muita intensidade, porque isso é muito significativo na nossa vida e na vida futura, para onde nos levou. Aí simboliza a partida de alguém, e aí nós perguntamos:
Se é um dia tão especial, mas como especial? Como especial se nós não compreendemos, se nós não entendemos? E aí nós vamos ver que a grande maioria não se prepara para a morte, não pensa na morte. A maior parte da humanidade só vai a pensar na morte quando está chegando a morte dele. E não se preparou, não se acostumou, não buscou entender esse episódio. E aí, como é que esse dia vai ser tão importante, se ele é tão assustador para mim? Fica complicado, não dá. Outra coisa, normalmente a humanidade pensa que esse episódio chamado morte só acontece na casa do vizinho. Na minha casa não. Normalmente pensamos assim: parece que estamos em centro da morte. Eu vi fulano, uma tragédia, perdeu fulano, partiu ciclano. Parece que na nossa casa não vai acontecer. Acontece. A casa não. E é por esse motivo que acaba temendo a morte. A humanidade teme a morte. Mas por quê? Porque é desconhecido para a grande maioria. É um momento tenebroso. Estou em vias de partir para enfrentar o sofrimento eterno. Ou aqui o pessoal acha que vai todo mundo para o céu, dentro da visão das religiões. A grande parte vai dizer que não, tem certeza absoluta que irá para o inferno, né? Isso na visão das religiões. Como que vai ser um dia tão especial se eu estaria me preparando para partir para o sofrimento eterno? É terrível. Não dá para aceitar a morte nessas condições. É por isso que a humanidade se agarra e não quer sair, não quer partir de forma nenhuma. Isso decorre de ensinamentos equivocados ao longo de todo o tempo. Nós aprendemos de forma equivocada. Sofrimento eterno? Mas como sofrimento eterno? Nós vamos ver que as igrejas colaboraram para um melhor entendimento. Não deram oportunidade de um melhor entendimento, porque insistiram na figura de um céu e de um inferno. Mas o céu e o inferno naquelas condições que aprendíamos no passado. O inferno o quê? Nós entraríamos lá para sofrer eternamente. Que gostoso sofrer eternamente? Ninguém quer. Todo mundo quer pular fora. Mas as igrejas colaboraram ao longo dos séculos para que esse entendimento, cuja origem é pagã, que esse entendimento continuasse no meio cristão. Mas não faz o menor sentido. Todas as religiões compreendem Deus de uma forma tão bonita. Os atributos de Deus. Deus é infinitamente bom. Deus é infinitamente justo. Como que um pai mandaria seu filho sofrer eternamente no inferno? Faz sentido? Nos criou para mandar a um inferno, onde nós passaremos toda a eternidade no meio de um sofrimento terrível. Não dá para entender. Que Deus bom, justo é esse que manda seu filho para o inferno? E agora, dentro dos atributos de Deus, existe um deles chamado presciência. O que é presciência? Ele sabe antes o que vai acontecer depois. E dentro da presciência, ele nos cria, mesmo sabendo que nós iríamos desembocar no inferno. Esse Deus é pai. Esse Deus não é um Deus de amor. Então tem que ter uma explicação diferente. Mas as igrejas, de modo geral, ainda insistem na figura de um céu e de um inferno. Se eu falo que o inferno, na visão das religiões, é horrível, o céu é bom, quem arrisca dizer se o céu é bom dentro da visão das religiões? Se o céu é bom ou é ruim? O céu é bom? Não. O céu, mesmo na visão das religiões, é horrível. Horrível. Por quê? O que é esse céu dentro das religiões? É um local que nós iríamos se nós tivéssemos sido bons, comportados, fizemos o bem, e já não tem ninguém em condições de ir, porque ninguém é uma blasfêmia. Todo mundo tem seus problemas. Aí nós vamos desembocar no céu.
do céu das religiões. Chegamos lá e vamos sentar num localzinho tão bonito, porque o céu deve ser bonito, a visão deles. E aí ao nosso lado vem um anjinho, né? E o anjinho é sempre bonitinho, cabelo loirinho, cabelo enroladinho, vai ficar atrás de nós ou junto de nós com uma harpinha bonitinha, tocando tim, 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 no nosso ouvido por toda a eternidade. Eu acho que é mais gostoso ir para o inferno, né? Pelo menos o inferno deve ser mais emocionante, chega pessoas diferentes, é uma folia, né? Então as igrejas plantam uma ideia que não é nada compatível com os atributos de Deus. E pior, nós incluímos isso ao longo de tantos e tantos séculos sem nos questionarmos. Ah, Deus vai me mandar para o inferno? Mas Deus é amor. O amor não faz o mal, não pratica o ódio. Então Deus tem alguma forma de nos conduzir para um céu, mas um céu diferente. Não esse céu. Esse céu eu vou. A vida do Espírito, nós sabemos que a vida do Espírito não tem fim. Todas as religiões entendem dessa forma. O Espírito vai viver para todo sempre. O corpo de carne, não. Esse corpo, nós sabemos que ao morrermos, ele se desfaz. Ele vira pó. E aí, dentro da doutrina espírita, esse grande chavão que diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, se ele diz nascer e morrer e renascer ainda, a gente pode chegar à conclusão que chegamos a pouco. Existe uma lei de destruição, dizendo que é necessário que tudo se destrua, tudo, e que no nosso caso é necessário que o nosso corpo se destrua. Por quê? Porque ele está se reportando à matéria, não ao espírito. A matéria vai se destruir, ela vai acabar, ela vai deixar de existir. Então é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso aqui chamais destruição não é mais que transformação. Por isso é que se morre para poder renascer em algum momento para uma nova experiência. E aí nós podemos chegar à conclusão que tudo que renasceu vai morrer, tudo que é matéria vai deixar um momento, um dia, de existir. E aí, para nós, o deixar de existir, o destruir, se chama morte. Morte. Reencarnação e desencarnação. Esse é o grande instrumento, o maior instrumento, o mais lindo instrumento, através do qual Deus se manifesta a nós, através de um amor, através de um carinho, através de uma atenção, porque é através da reencarnação que Ele nos permite retornar a uma vida para corrigirmos aquilo que não fizemos de tão bom, para melhorarmos. Mas se retornamos à vida, teremos que sair dessa vida. Então, se é importante a reencarnação, a encarnação, é importante a desencarnação, para que possamos reencarnar novamente, para fazermos um novo trabalho do aprimoramento da nossa alma. O Espírito encarnado. Objetivo da encarnação: nós somos Espíritos, nós não somos daqui, nós estamos aqui, porque estamos encarnados. Qual é o objetivo da encarnação ou da reencarnação? Só existe um: progredir, evoluir. Estamos aqui não para gozar as belezas da terra. Óbvio que estamos na terra, veremos as belezas da terra. Temos também o convívio com as coisas da matéria, sem sombra de dúvida. Mas a maior importância da nossa vida para a terra é progredir. Nós viemos, portanto, a trabalho. Não viemos à terra a passeio. Tem pessoas que imaginam que vieram à terra exclusivamente a passeio, gostar da terra. Não, viemos a trabalho.
ainda, o Espírito encarnado, ele vai enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, as dores, os problemas que a vida oferece. Isso é expiar também os seus equívocos, aquilo que ele não fez tão certo. Então nós corrigimos aquilo que porventura não ficou tão bem resolvido na nossa existência anterior. Nós vamos resolver vindo para uma próxima, e nessa próxima virmos com um compromisso de fazermos um melhor, repararmos aquilo que não ficou tão bem resolvido. E o Espírito se utiliza, portanto, ao vir para a terra, ele se utiliza de um corpo semimaterial, um corpo fluido, um corpo muito mais etéreo do que esse corpo físico que nós estamos agora aproveitando nessa existência. Então, nós temos aí o Espírito, que seria uma chama. A espiritualidade diz que o Espírito, porque ele é tão sutil que nós não conseguimos imaginar, não conseguimos ver. É tão sutil que eles dizem que o Espírito é como se fosse uma centelha da cor de um rubi, aqueles que estão mais evoluídos. E depois, para ele se manifestar, esse Espírito, ele se utiliza de um corpo perispiritual, que é esse corpo não denso, é um corpo sutil, mas através desse corpo sutil é que é modelado, no caso nosso, que estamos aqui encarnados, é modelado o nosso corpo físico. Então, o Espírito se aproveita do perispírito para, quando for reencarnar, modelar o seu corpo físico para que esse perispírito seja utilizado como elo de ligação entre um espírito tão sutil, tão puro, tão quase nada, vamos dizer assim, com um corpo carnal, esse nosso, que ainda é tão pesado, é tão bruto. Então o perispírito é esse instrumento intermediário onde o espírito comanda, através do seu perispírito, as ações para o corpo físico, e recebe o espírito as reações, as impressões que o corpo físico teve e que passa pelo perispírito para ficar gravado no espírito. Então hoje nós estamos encarnados, temos o espírito que sempre estará associado ao seu perispírito, que é tão sutil e ficará cada vez mais sutil à medida que vamos evoluindo ao longo de sucessivas encarnações. E no nosso caso nós estamos provisoriamente ocupando um corpo físico. Quando alguém diz, olha, eu vi um espírito, em casa eu vi a presença de um espírito, não, viu um perispírito. Não conseguimos ver o espírito, nós vimos o perispírito, que já é bem sutil comparado com o nosso corpo físico. A alma após a morte. O espírito conserva a sua individualidade. Nós vamos continuar sendo, após a morte, aquilo que somos aqui em vida. Ninguém muda. Muita gente diz, ele partiu, nossa, agora ele está bem. Não, está bem não. Ele está como ele estava. Ninguém vira santo simplesmente porque morreu. Continua sendo exatamente a mesma pessoa. Agora ele foi descansar. Não. Se era para descansar, deveria ter ido antes de morrer para uma colônia de férias, no spa, né? Não fez isso. Indo para o outro lado, não vai descansar, não. Ele vai fazer o que ele precisa fazer. Então não tem esse descanso que as pessoas imaginam, não. O espírito leva consigo deste mundo as lembranças e o desejo de ir a um lugar melhor. Nós, quando partimos, carregamos dentro de nós o quê? Os nossos tesouros. Recordam-se que Jesus falou: juntai os tesouros do céu. A gente está acostumado a juntar os tesouros da terra, e da terra ninguém leva, não adianta. Diz que caixão não tem gaveta, não vai levar. Então nós levamos o tesouro do céu. Quais são os tesouros do céu? São aqueles que nós conquistamos através do nosso coração,
São aqueles tesouros que conquistamos através da forma de nos comportarmos diante de um irmão, de comportarmos diante de uma dor, de uma dificuldade. Nós vamos juntando esses tesouros, o tesouro da alegria, o tesouro do serviço desinteressado em favor de alguém, o tesouro da humildade, da fraternidade. Esses são os tesouros que nós vamos levar para o outro lado. Quanto mais juntar esses tesouros, melhor estaremos, ou em condições melhores estaremos para partir, porque não estaremos indo de mão abanando. Nós estaremos indo carregando conosco todas essas conquistas que o coração permitiu conseguir. A alma após a morte. Provas da individualidade. Tem pessoas que desconfiam, divergem, acham que não existirá do outro lado uma individualidade. Eu estou aqui, vamos partir para o outro lado, eu deixo de ser eu. Será que existe isso? Não. A individualidade permanece por todo o ser. Nós vemos isso através, por exemplo, das comunicações, não só com os médicos, se comunicando e nos trazendo essas informações dos nossos queridos que partiram, dos nossos parentes amados, dos nossos amigos. Não só comunicações feitas através de médicos, mas também através de transcomunicação instrumental. São os instrumentos que nós nos servimos aqui no dia a dia, televisão, computador. Até através disso, a espiritualidade se utiliza para nos trazer figura dos seres amados que estão do outro lado. Isso existe. Transcomunicação instrumental. Se nós voltássemos, a partir da morte, retornando, nós voltássemos para compor o todo, ou seja, não manter essa individualidade, seria como se nós fôssemos, ao morrer, uma gota que voltasse para o oceano. E ela se mistura com o oceano. E aí perde-se a individualidade. Mas aí como é que fica, por exemplo, as qualidades e os defeitos individuais? Se nós não somos iguais, mas tivéssemos saído de um mesmo oceano, nós traríamos tudo aquilo que aquele oceano é. E por que a individualidade existe? Porque nós vamos encontrar pessoas com um grau de evolução maior ou menor. Alguns com uma pureza maior, outros com uma violência maior. Portanto, somos diferentes. Por quê? Porque nós somos únicos. Nós somos indivíduos. Cada um é um indivíduo que vai continuar existindo e melhorando sempre. Individualidade fica mais patente quando nas comunicações são citados aspectos individuais, aspectos íntimos de uma pessoa. E aí sim, eu tenho a certeza de que aquele espírito que se comunica é aquela pessoa que está ali se apresentando. Nós vamos ver um episódio relacionado a uma trabalhadora da casa que já desencarnou há muitos anos atrás. Essa trabalhadora, ela teve o episódio da partida de sua filha antes. Era uma moça. O nome dela era Renata. E a filha dessa trabalhadora, a Renata, ela estava no seu carro com uma amiga dirigindo o carro. E essa amiga dirigindo o carro, quando chegou aqui na Baixada da Raimundo, quando vira para aqueles postos de gasolina, que antigamente era o Zabeu, que ficava estacionado em frente ao posto do Zabeu, um número incontável de caminhões. A amiga da Renata era filha da trabalhadora, a amiga dela, que ia ao volante do carro da Renata, de repente bate na traseira de um caminhão. E ao bater na traseira do caminhão, Renata, que estava no banco de passageiro, desencarna na mesma hora. E a partir daí, a amiga, se chamava Fabinho, a amiga começou a carregar aquele sentimento de culpa. Afinal de contas, ela bateu o carro e a Renata morreu, desencarnou em razão disso. A família também
mesmo sendo espírita, sempre procurou alguma informação. Por quê? Porque a morte machuca todo mundo, sem exceção. E aí, a nossa companheira, que já desencarnou também, ela foi a Uberaba, lá no centro onde trabalha o Bacé. Esse aqui é o Bacé. E aí ela recebeu uma comunicação. Só que, na entrada do centro onde trabalha o Bacé, a gente preenche um papelzinho. Esse papelzinho é o nome da pessoa que se encarnou e a data do desencargo. Nada além disso. Nada além. E aí, no caso dela, veio essa comunicação. Querida mãezinha Cleusa, e querido papai Mário, Deus nos ampare sempre. Estou aqui na companhia da vovó Alvina e venho apenas com o propósito de abraçá-la, cumprimentando-a, mãezinha, pelo seu aniversário amanhã. Que a senhora seja, mamãe, muito feliz, que não lhe falte saúde, para que a senhora prossiga cumprindo com o que lhe foi determinado pelas leis divinas. Mamãe, acreditemos que não batemos no caminhão por acaso, e nem foi por acaso que a Fabíola nada teve, enquanto que, de minha parte, fui compelida a deixar o corpo quase que de imediato. Conformemos-nos, mãezinha. Nada sabemos da vontade de Deus a nosso respeito, mas tudo saberemos dela, quando dela tudo aceitarmos sem murmuração. O problema do homem na terra é de fato um problema de harmonização íntima. Desde o meu carinho e a minha saudade ante a possibilidade de continuar escrevendo por mais tempo, que a Rosilei se sinta mais fortalecida e procure, na medida do possível, investir em sua própria felicidade, não na felicidade passageira que muitos anseiam sobre a terra, mas naquela felicidade que nunca se altera. Mamãe Cleusa e papai Mário, Deus nos fortalecerá em nossas lutas. Sinto-me feliz, repito, pela Fabíola ter escapado ilesa do acidente que não poderia mesmo ter sido evitado. Não foi imperícia da Fabíola, nem eu, nem ela saberemos explicar ao certo o que houve, porque íamos conversando as duas, quando de repente, eis aquele caminhão parado à nossa frente, como se estivesse vindo ao nosso encontro de marcha ré. Quando puder, escreverei mais. A vovó Alvina está comigo e me auxilia em meus pensamentos de conformação. Com ela, falando constantemente ao meu lado, fica mais fácil para mim a aceitação. Com carinho, sempre a sua filha, que a adora, Renata Lee. Lindo. Melo. A única coisa que foi dito, ou foi escrito quando chegaram, é o nome da Renata e a data de desencargo. Ela falou, querida mãe Cleusa, não estava escrito, pai, Mário, estou com a avó Alvina, avisa a Rosilei, que é a irmã, para não se sentir melhor, sair daquela frustração que ela estava. Avisa a Fabíola que ela não teve culpa, é como se o caminhão tivesse vindo na sua direção. Amanhã é dia do seu aniversário. Olha, quantos detalhes. Isso prova ou não que a individualidade, o indivíduo chamado aqui na última encarnação, Renata
partir. Não mais do que notório, né? Então, às vezes, nós nos apegamos à morte achando que ela é como que a destruição. E não é a destruição, é a continuidade. É muito diferente. Separação da alma e do corpo. O corpo, esse físico, esse sim se desfaz. Ele volta à terra. O espírito se dirige para onde está o seu coração. Jesus disse: onde está o teu pensamento, o teu coração, ali está o teu espírito. Ou seja, onde você se prende, ali teu espírito está preso. Nós nos prendemos muitas vezes aos vícios, nos prendemos muitas vezes aos prazeres, e o nosso espírito estará onde? Ali, no meio do vício, quando partimos dessa existência. É tudo uma questão de afinidade. É fundamental, então, se preparar. Esse é o objetivo. Se preparar. Eu vou me preparar para a morte. Não. Automaticamente estarei me preparando para a vida. E ao me preparar para a vida como deve ser vivida, para a vida onde se faz o bem, onde se presta solidariedade, amor, fraternidade, tudo isso, automaticamente estou me preparando também para a morte, porque já estou angariando os tesouros que Jesus falou. Ou seja, no momento do meu desencarne, a tendência é eu ir de uma maneira mais serena do que iria caso eu não estivesse fazendo melhor durante a minha existência. Por isso que Jesus disse: buscai o reino dos céus, e o resto vem por acréscimo. Mas o que é reino dos céus? Muitas pessoas acham que é aquele céu que nós brincamos demarcado com anjinho. Não, o reino dos céus é o reino da consciência serena, é o reino da consciência tranquila, é o reino da consciência em paz. Aí nós estamos no céu. Quando nós conseguimos estar cada vez mais, com mais intensidade, nesse céu da nossa paz interior, da nossa serenidade, do nosso equilíbrio, as coisas vêm por acréscimo. E uma das coisas que virá por acréscimo é um bom desencarne. É uma das coisas que vem por acréscimo. Virão outras, com certeza, porque a pessoa que vive em paz, ela normalmente não está adoecendo como aquela que não vive em paz, aquela que vive amargurada, aquela que vive presa às coisas da terra, aquela que valoriza tudo que a terra oferece. Ela está no desespero, ela quer proteger, não quer que ninguém roube, e aquilo causa um desgaste violento no seu corpo. Ela não está em paz. Mas quando nós colocamos o reino do céu dentro de nós, a tendência é passar pelas dificuldades de uma maneira diferente, de uma maneira um pouco mais suave. Esse é o acréscimo ao qual Jesus se recordou quando deixou essa frase. Então, Jesus nos incentiva a aprimorarmos o nosso espírito. Ele deixou toda a receita. Quem lê o Sermão do Monte vai ter toda a receita. Bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurado aquele que sofre? Bem-aventurados os puros de coração. Como ser puro de coração? Bem-aventurado o misericordioso, aquele que perdoa. Bem-aventurado o que tem sede de justiça, aquele que promove a justiça. Esse é feliz. Então ele estará automaticamente ao longo da sua existência aprimorando o seu espírito. Ele deixou essa receita. Aliás, essa receita está todinha dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso Evangelho. Ele falou que a cada um segundo suas obras. Eu vou receber daquilo que eu fiz. Se eu fiz o bem, a tendência é receber o bem. Se eu não fiz o bem, a tendência é receber algo que não seja tão bom. Eu não posso aproveitar carona no bem de ninguém, e nem no mal de ninguém, porque eu respondo por aquilo que fiz, de bom ou de mal. Não posso servir a Deus e a Mamon. Está lá no nosso Evangelho, faz parte do Sermão da Montanha. Eu não posso estar querendo servir a Deus e as coisas da terra com a mesma intensidade, e às vezes nós servimos com mais intensidade Mamon, que as coisas da terra. Nós transformamos as coisas que temos aí fisicamente,
carro, o apartamento, o dinheiro, o status, o poder, nós transformamos isso tudo em Deus. E o verdadeiro Deus, nós deixamos distante dele. Terrível. Jesus chamou a atenção. Não que as coisas da terra não sejam necessárias, não que as coisas da terra não sejam importantes. Nós precisamos sim ter o abrigo que nos acolhe, a nossa casa. Precisamos ter o alimento, o remédio, o plano de saúde, seja o que for. É necessário. Só não podemos transformar isso tudo em Deus. E esquecermos de Deus. Aí não vai. E aí é a questão do apego. Ainda estamos muitas vezes apegados a essas coisas fúteis, coisas que deixaremos, coisas que não levaremos embora. E aí, tem um ditado que diz que não devemos deixar para amanhã aquilo que precisamos fazer hoje. Deixamos. Não posso deixar para amanhã o bem que eu puder fazer hoje. Por quê? Porque eu não sei se eu terei o amanhã. Será que o amanhã virá para mim? Ou será que eu desencarno hoje? Desencarnar hoje, né? Não sabemos que temos prazo de validade, mas eu não tenho a minha etiqueta mostrando o prazo de validade. Então não sei quando vou partir, mas que vou partir, vou. E notícia em primeira mão para vocês. Vocês também. Não sou só eu. Então, não deixemos para amanhã o bem que pudermos fazer hoje. Nós vamos ver nessa historinha que ela deixou muito evidente o que normalmente a gente faz. Esse aqui é só um dos detalhes que nós deixamos para amanhã o que devíamos ter feito hoje ou ontem. Oi, papai, sou eu, por favor. Eu liguei para avisar que novamente não poderemos participar do Natal. Tentaremos ano que vem. Eu irei fazer o possível, prometo. Feliz Natal, vovô. E o vovô esperando a família chegar para o Natal. Eu estou lendo porque a legenda é pequena, talvez não tenha. As pessoas envolvidas com as coisas da fé. Só. E aí ele recebe uma nota de falecimento. E aí ele sente a dor na perda. Sente o remorso. Sente a saudade. E aí ele se prepara para visitar. Então só assim o mundo para por ocasião da morte. E aí chega. E era o primeiro dia. De que forma eu poderia reunir todos novamente? Eu não tinha alternativa para reunir vocês. O que eu fiz? Eu falei que eu morri. E a morte uniu as pessoas. E se tivesse de fato desencarnado? Então, não podemos deixar para amanhã o bem que podemos fazer hoje, em todos os aspectos. É a visita, é o socorro, é o amparo, é o carinho, é o emprestar o ombro para alguém que chora, é dizer uma palavra a alguém que necessita. Não dá para deixar para amanhã, porque talvez não tenhamos esse qualidades para a vida e para a morte. Isso aí, estar presente na vida das pessoas, é preparar-se também para a vida futura. Quando vivemos dentro de uma família equilibrada, com amor, com carinho, estamos também nos preparando para partir, porque estamos vivendo bem. E quem vive bem, parte bem. Infelizmente, as famílias, muitas, quase todas, não compreendem isso. Vivem bem, mas quando alguém parte, eles passam a viver mal. Não só eles, mas aquele que partiu, estão fazendo uma grande dor, um grande desserviço para aquela alma que foi para o outro lado. Porque aí se instala no coração daquele que foi para o outro lado um desespero, em razão do desequilíbrio dos que aqui permaneceram. Querem ver um exemplo? Eu, já que falamos do Japão no início, vamos voltar a falar do Japão. Eu, de repente, tenho um trabalho a fazer. E eu pego o avião, passaporte, dinheiro, mala, roupa,
e vou para o Japão. E deixo na minha casa a minha esposa, meu filho, e de repente do outro lado, chegando no Japão, alguém me rouba a mala, o passaporte, o dinheiro. Não tenho o que fazer. Mas de repente a esposa me liga: venha correndo já, o teu filho está partindo. Como que eu vou me sentir? Venha correndo já, teu filho está doente. Como que eu vou me sentir? Vou vir correndo como? Eu não posso, não tenho como. Não tenho passaporte, não tenho dinheiro, não tenho passagem. E aí se instala em mim o quê? Desespero. E aí nós vamos ver um ente que morreu, que desencarnou, que partiu. E a gente fica: você não podia ter ido, você não devia ter ido, você não devia fazer isso comigo. Como é que fica o coração daquele ser que partiu? Desespero. Ele não pode voltar. Mas nós fazemos assim, muitas vezes. Separação do corpo é dolorosa. O entendimento e o grau de evolução determinam um maior ou menor sofrimento nessa separação. Muitas vezes, já durante a vida, já estamos nos preparando para a morte. Quando temos uma vida proveitosa, uma vida equilibrada, uma vida em paz, uma vida de serviço em favor ao próximo. Há os que permanecem, contudo, ligados ao próprio corpo por muito tempo em razão do extremo apego que ele tem. É apego ao próprio corpo, é apego à matéria, à sua profissão, o seu bem, a sua empresa, seu automóvel. Ele está preso a tudo isso. E a separação do corpo, o espírito saindo do corpo para voltar à espiritualidade, fica uma coisa muito dolorosa. A morte natural, que é o esgotamento dos órgãos, pode propiciar uma maravilhosa oportunidade de reequilíbrio. Normalmente a gente diz: quando chegar na minha vez, eu quero morrer que nem um passarinho. Não é esquilingado, né? Muitas pessoas querem morrer esquilingado. Quer morrer como um passarinho, de repente morreu. Será que isso é bom? Para aquele que está preparado, tudo bem. Para aquele que não veio se preparando ao longo da caminhada, pode ser um baque muito profundo. E aí, pessoas dizem: eu não gostaria de ficar muito tempo na cama, num hospital. Nós não imaginamos que nessa oportunidade, quando permanecemos dias, meses, anos, aguardando a chegada do desencarne, é uma oportunidade maravilhosa de nos reconciliarmos com as pessoas com as quais temos alguma desavença. É uma oportunidade maravilhosa de pacificar o seu coração. É um momento maravilhoso de olharmos para o outro lado e entendermos que a vida verdadeira está do outro lado. Meu pai, nessa preparação para a partida, o que ele agradecia, né? O que ele agradecia o tempo todo, ele era grato a tudo. Ele agradecia o enfermeiro que vinha, ele agradecia a injeção que tomava, ele agradecia tudo. Ficou sereno, acerenou em razão da permanência aqui. Conosco também deverá acontecer assim. Vamos aproveitar esse episódio, onde vamos ficar aguardando a chegada do desencarne, mas aproveitar para equilibrar-se, não para revoltar-se. Se nos revoltamos, a coisa é grave. Mas se nós buscarmos uma compreensão, a coisa suaviza, e o desencarne será muito mais sereno, muito mais tranquilo. Precisamos, portanto, ao longo da caminhada, ir desfazendo esses nós que nós vamos fazendo durante a vida. Estamos amarrados a tantas coisas, precisamos desfazer. E quando desfazemos esses nós vamos perceber que aqueles que melhor se prepararam, desatando esses nós, vão ter um passamento mais tranquilo, mais sereno, estarão se desfazendo da carcaça que vai permanecer aqui com muito mais facilidade. Normalmente são acolhidos por aqueles que já se encontram do outro lado da vida, e são por eles ajudados. Então, quando nós vamos desatando esses nós que nos prendem
as coisas da terra, a morte vai ser muito mais suave. Nós vamos compreender que a morte é um instante maravilhoso, onde nós vamos ter a oportunidade de viver com intensidade a vida desse mundo. Mas se alguns desatam em nós, outros apertam os nós. E aí apertar o nó é doloroso. Ficar afixado às coisas da terra é doloroso. Não querer partir e ficar agarrado é doloroso. Apegos às coisas da matéria, vínculos familiares doentios. Olha, é meu filho, eu não vou deixar o meu filho. Quem falou que é teu filho? Ele está seu filho enquanto você estiver na terra. Confie, acredite. Você vai, seu filho ficará aqui, deverá fazer o melhor que ele pode. Mas ficamos agarrados. É possessão. Nós somos possuidores do filho, do pai, da mãe, da esposa, do marido. E aí não queremos abrir mão como se fosse uma propriedade nossa, que na verdade é propriedade do pai. Ficamos ainda apertando nós em razão de medos, crendices, desconhecimento, e aí passamos por uma perturbação espiritual. A lucidez das ideias, quando nós partimos, a lucidez e a memória passada virá assim à medida em que nós formos saindo desse apego às coisas da matéria. Porque quando nós desencarnamos, todos nós, sem exceção praticamente, passamos por um momento de torpor, de uma certa perturbação. Não conseguimos compreender exatamente o que ocorreu conosco. Se estivermos preparados ao longo da vida, buscando esse entendimento, com certeza entenderemos de uma forma muito melhor. Nós vamos ver aqui uma sequência que é partida e chega. Olha esse texto é de Henry Sobel, um rabino, portanto judeu. Ele falou a respeito disso. Henry Sobel, esse rabino judeu, por ocasião da morte de Mário Covas, contou a seguinte parábola: quando observamos da praia um vedeiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumiu, né? Ela fechou aqui porque eu não sou tão mal. O veleiro sumiu na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veneno não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz: já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi dado, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, em relação a essa pessoa que partiu: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde, a não ser o corpo físico e que não mais necessita. E é assim que, no mesmo instante que dizemos, nós que ficamos na terra, dizemos: já se foi, no além, outro alguém dirá: já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se
do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Assim, um dia, todos nós partimos, como seres imortais que somos todos nós, ao encontro daquele que nos criou. Essa é a morte. Esse ensinamento desse capítulo judeu, porque o judeu, a rigor, também acredita na reencarnação, apenas que de uma forma diferente, com um nome diferente. O nome deles, para explicar as idas e vindas, se chama Gilgul Neshamot, mas é reencarnação do mesmo jeito. E aí nós vamos ver uma morte. Nós vamos presenciar uma morte. A pessoa morreu de uma forma serena. Ela se preparou para morrer de uma forma serena. E nós vamos ver o relato, a experiência, aquilo que ocorreu com esse companheiro que estava dando uma entrevista na Rádio Boa Nova, quando, no estúdio, no meio da apresentação, ele desencarna. Eu interrompi ele dizendo: olha, vamos para o intervalo. Ele falou: José, ele estava muito à vontade, muito tranquilo. Ele só falou assim: José, eu estou sumindo. Está lá, Deus pensa, Deus cria. Deus cria o quê? Deus cria uma ideia, noção. Rapaz, eu estou sumindo. A gente vai para o intervalo e volta já já. Então a gente estava muito alegre, muito à vontade, estava tendo uma celebração pessoal. Que eles estavam falando de Deus, do Espírito, da alma. Qual que é a característica da personalidade dele que vai ficar mais marcada para você? O buscador da verdade, com fé e fé raciocinada. Essa parada que não é a morte, mas sim é o sair de si mesmo na fênix que renasce a cada encarnação. Que é o pensamento de Deus, é a fênix aparecendo no universo, nas cinzas da liberdade. Nascer, morrer, nascer ainda, progredir sempre. Então, ele teve uma passagem tranquila, né? Não vamos ter a impressão também que a passagem para o Espírito só é tranquila se o desencarne for como dele, né? Como um passarinho. Não. Podemos desencarnar com um tiro, com uma colisão, né? Estar sereno é coisa da alma. Então a forma como vamos desencarnar não tem muito a ver, não tem nada a ver. Nós precisamos estar com a alma tranquila, a alma serena. E a forma como desencarnaremos, a espécie de morte, né, de desencarne, essa pouco importa. O que importa é a alma estar equilibrada. Então, quando nós falamos, para encerrar, quando nós falamos que nós precisamos buscar o melhor, buscar uma vida equilibrada, uma vida em paz, juntar os tesouros do céu. Quando nós falamos em ter paz, serenidade, serviço ao próximo, nós estaremos avaliando em nós conquistas maravilhosas. Nós viemos para a Terra com a nossa luz. Essa luz está aí. E quando nós partimos, é como se essa lâmpada que nós somos, que viemos para a Terra, essa lâmpada simplesmente se apagou e foi iluminada em outro lugar. Isso é lindo. Vou apagar uma lâmpada. Fica melhor. Nós vamos. O fluido vital se esgota. A nossa vida vai deixar de existir. Essa vida carnal é como aquela lâmpada que se apaga, mas é uma lâmpada que se apaga com serenidade, com paz. E aí, quando nós dizemos: olha, precisamos estar equilibrados, precisamos buscar o melhor, procuramos servir sempre, amar sem condições, permitir aos outros que convivem conosco também essa paz, essa serenidade,
E quando temos a certeza que aquelas pessoas aprenderam a entender a beleza da vida, a beleza da obra do Pai, essa obra magnífica que nos permite vir e depois permite voltaremos, mas que nos dá a chance de voltarmos com as mãos cheias, com o coração preenchido. Quando nós chegamos do outro lado, somos acolhidos por aqueles que nos amam. Olha, quando nós partimos nessas condições, que os nossos seres amados também partem nessa condição, eu ouso dizer, só para encerrar, eu vou dizer uma frase para esses que partiram, né, e que aceitaram a partida de alguém dessa forma. Eu ouso dizer uma frase que com certeza vocês nunca ouviram, mas que se aplica. Por quê? Porque os momentos de dor não podem nos tirar a felicidade conquistada. O momento da partida de alguém não pode me deixar infeliz, vai me deixar triste. Mas triste é uma coisa, infeliz é outra. Apesar da tristeza da partida de alguém, eu continuo sendo feliz. Apesar do choro, eu continuo sendo feliz. Precisamos ser assim. Precisamos fazer com que o outro que partiu sinta essa felicidade e se reerga também. Então, nessas condições, por favor, não se choque. É uma frase que vocês nunca ouviram. Feliz dia de finados.